definida pela população com quase 80% de votos para que as pessoas tenham um menor tempo de espera para cirurgias, consultas e exames, se a definição do orçamento diz que é para isso que a Câmara destina parte do orçamento da saúde, não é certo que o Executivo vá aplicá-lo nessa questão. Então, isso foi uma grande surpresa, né? Se não é assim, então, quem garante que essa participação desse sujeito vai, de fato, atingir o impacto que os senhores diziam, né, tanto o Cristiano quanto o Leandro, que é o resultado final. Então, nós não estamos falando só de uma participação, vamos viabilizar uma participação que não seja para inglês ver, não é algo só para fazer de conta, porque é bacana participar. Não é? Qual é o resultado final dessa participação? No campo do legislativo, o resultado final seria o impacto nessa prioridade para que ela seja revertida. Se hoje o tempo de espera para um exame, para uma cirurgia, às vezes para alguma especialidade é de meses ou anos, isso tem que ser revertido, o impacto está aí. Como é que eu acompanho isso? Tá? Então, essa passou a ser a nossa real preocupação. Então, fizemos a consulta, realizamos, a partir daí, todo um estudo do estado da arte dos PLs e da legislação existente na Câmara, para entender se aquilo que aparece como idade já foi objeto de preocupação e de ação dos parlamentares. Então, fizemos esse levantamento e temos hoje esse estudo da arte. E, diante disso, a gente consegue observar o que falta para ser feito. Então, vamos fazer? Quem faz? Por outro lado, o que cabe ao Executivo? O que não é mais projeto de lei? O que é legislação já existente? Por que não se aplica? Então, quem é que tem que dar essa resposta? E, no campo do orçamento, se a prioridade é X, eu não tenho como priorizar no orçamento o Y. Então, nesse sentido, como é que a gente acompanha a aplicação desse orçamento? Então, eu faço esses questionamentos agora, aqui, que foram feitos a posteriori, né? Depois da gente ter acesso a toda essa informação, como é que a gente devolve isso ao cidadão? A nossa ideia, como desdobramento desse processo, é a criação de um observatório da democracia participativa na Câmara Municipal, de maneira que ele possa, acompanhado com toda a perspectiva de transparência da política, com a participação da sociedade civil organizada, com a participação dos próprios consultores da Câmara e dos gabinetes, enfim, desses 3 segmentos dentro da casa, acompanhar, de fato, a produção das leis, a ação junto ao Executivo, se ele responde ou não àquilo que é da perspectiva de atribuição dele, e a aplicação desse orçamento, mas transformar esse mundo tão difícil de entendimento que é o orçamento, né, que aparece até nas metas para a cidade, em algo mais palatável, mais digerível, para que a população possa, de maneira cotidiana, presente, acompanhar isso, e, com isso, a gente criar indicadores para poder observar o impacto, a mudança, ali no pequenininho, no território, de maneira que a população, dentro da casa, dentro da Câmara, possa exercer, de fato, um pedaço da democracia, que é a participativa, e que elas possam coabitar e trabalhar conjuntamente para uma melhoria de vida de todos na cidade. É isso. Eu queria, que a gente falou dos indicadores, tudo, da consulta, eu queria só rapidamente mostrar para vocês alguns exemplos
do que o cidadão que respondeu essa consulta pública, né, do que eles colocam como prioridades. Então, dá poucos exemplos aqui. Aqui eu estou passando rapidamente, porque são dados da pesquisa, escolaridade das pessoas que responderam, ocupação e tal, então estou passando mais rapidamente aqui. Renda, as regiões da cidade, o percentual de cada região da cidade que respondeu, tal. Então, relembrando, a pergunta que era feita para cada uma dos itens abordados na consulta era: quais dessas medidas, na sua opinião, devem ser priorizados pelo poder público em 2012 na cidade de São Paulo? Né? Tinha essa conotação. Então, veja bem, na área de consumo e meio ambiente, 75%, né? A pessoa podia responder mais de uma alternativa, tá? Então, mas de todas as respostas, 75% das pessoas falavam em implantar coleta seletiva e reciclagem de lixo em toda a cidade, que é um problema grave da cidade de São Paulo. Imagino que lá na sua cidade também seja, não é? Cultura e lazer. Então, 63% das pessoas colocavam ampliar a oferta de atividades culturais e de lazer nos espaços públicos, principalmente nas regiões mais periféricas. E aqui há um dado interessante, porque a grande parte das subprefeituras da cidade de São Paulo não possui nenhum equipamento de cultura. Aí, a questão do esporte, garantir aulas de esporte, atividades físicas nas escolas com orientação de profissionais relacionados a esse tema. Então, vocês imaginam como essa demanda é grande nas escolas. Tem muitas escolas na periferia, não tem esse dado, mas tem escolas na periferia que não tem quadra esportiva, quer dizer, as crianças não têm o espaço para ela praticar. Bom, saúde, né, isso que foi colocado aqui, 75%, né, próximo dos 80% que foi colocado, as pessoas dizem o seguinte: olha, precisa agilizar o agendamento e realização de consultas, retornos, exames, entregas de resultados e cirurgias. Então, é isso que foi colocado. As pessoas levam meses para conseguir uma consulta pública, dependendo da especialidade, né? Aí, continuação da saúde, aí depois sexualidade e tal, outras coisas. Gente, isso. Para finalizar, as pessoas perguntam: mas e aí, o que aconteceu com essa consulta, com o resultado que foi entregue aos 55 vereadores? Né? Isso foi entregue para todos os vereadores, foi feito um lançamento lá na Câmara Municipal, né? Os vereadores usaram isso, o orçamento realmente focou as prioridades e tal. Então, assim, em tudo há uma primeira vez. Essa foi a primeira experiência. É uma questão de cultura, né? Isso já foi falado aqui. Não é fácil mudar uma cultura, fazer que todos os parlamentares, ou que a maioria deles, use esse instrumento no seu mandato, no exercício do seu mandato. Então, não depende, na questão do orçamento, por exemplo, depende muito de quem é o relator do orçamento, né? Quem é o relator? Aqui em São Paulo nós temos um vereador que ele está há 7 anos como relator do orçamento, né? Então, há dificuldades. Não dá para dizer para vocês que o resultado foi aquele sonhado pela sociedade, porque todo mundo aqui sabe das dificuldades. Mas foi a primeira vez, foi importante fazer, né? Eu acho que todos nós aqui participamos desse processo que é uma mudança cultural. Só queria destacar também que 90% das pessoas que responderam à consulta o fizeram pela internet, né? O que demonstra a importância desse instrumento cada vez mais na vida do cidadão e para a gente ampliar esse espaço de democracia. Muito obrigado.
Quero agradecer ao jornalista Ayrton Góes, secretário executivo da Rede Nossa São Paulo, a doutora Cristina Lopes, da Câmara Municipal de São Paulo, pela visão da sociedade civil na participação do parlamento e na política na era digital. Muito bem, dentro da nossa programação, agora seria o momento em que abriríamos a palavra para a participação de todos. Já tenho aqui do Leandro Salvador duas questões endereçadas, uma ao Cristiano, outra ao Leandro. Me permitem, eu gostaria de começar com essas duas questões e depois aí abriria, a Débora está com a palavra mediante microfone. Então, o Leandro Salvador diz o seguinte, ao Leandro Xará: adorei a apresentação e a solução para o Android. Fucei um pouco aí ele já deu uma olhadinha no Android. Há planos de disponibilizar essa tecnologia plataforma do cidadão participativo como software livre público? Se em São Paulo, por exemplo, a Alesp quisesse implantar uma solução semelhante, reusando o esforço já empreendido pelo Legislativo de Goiás, conseguiria? Se puder comentar. Bom, é plenamente possível, né? Nós estamos, até pretensão nossa, lançar o Cidadão Participativo no portal do software público, né, do governo federal. Eu já contactei algumas pessoas lá, nós vamos disponibilizar o projeto. E se a Alesp, né, tiver interesse no projeto, basta, via ofício, encaminhar um ofício para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nós fazemos um convênio, nós já temos um modelo bastante simples, né, para transferência de tecnologia. Nós temos a escola do Legislativo, lá no Estado de Goiás também, ligada à Assembleia, onde pode ser feito um treinamento específico para técnicos da Alesp, né, se vocês tiverem interesse. Então, nós podemos, eu sou professor, né, justamente da disciplina de desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis e sem fio na universidade. Então, eu me candidato, me comprometo a passar todo o conhecimento para vocês, códigos, fontes. Então, isso não tem problema nenhum. Se a casa não tiver técnicos, né, que possam adaptar a ferramenta e dar continuidade dessa solução, através do convênio, nós podemos também oferecer o suporte para vocês, o que for necessário, né? A casa está aberta, então eu acho que é por aí, não tem problema nenhum. Para disponibilizar no portal do software público, nós precisamos ainda fazer algumas adaptações, porque vocês observaram que o cidadão participativo ele busca aquelas informações que eu citei, informativas sobre as comissões temáticas, e isso é buscado no nosso portal interno. Então, há uma integração entre alguns sistemas. Então, nós vamos desacoplar, né, separar totalmente isso, aí nós vamos disponibilizar no portal do software público para ficar mais fácil a adaptação por qualquer instituição que tenha interesse na solução. E eu acho que esse é o caminho, né? Desenvolver soluções para smartphones, porque se a gente pegar as estatísticas aí, a gente pode observar que nem todos têm computador. Mas todo cidadão, você pode observar, todo mundo tem um celular na mão. É um, é dois, até 3 celulares a pessoa leva com ela, né? Então, eu acho que uma forma de promover a cidadania é desenvolver soluções cada vez mais para dispositivos móveis. Leandro, @assembleia, né? O do portal, www.assembleia.go.gov.br. leandro@assembleia.go.gov.br. É meu e-mail da Assembleia. Então, não tem... Está disponível lá. O primeiro passo, né? Entre em contato com o coordenador, diretor, faça um ofício encaminhado ao nosso presidente, ao nosso diretor, né, manifestando o interesse na solução, que aí depois isso vai ser redirecionado para mim lá, e aí eu agilizo, eu te passo a minuta, você já colhe as assinaturas e a gente faz essa termo de cooperação técnica aí, não tem problema nenhum.
Tá? Obrigado, Leandro Rezende Carneiro de Mendonça. Ao doutor Cristiano Ferri Soares de Faria, da Câmara dos Deputados, o Leandro Salvador. Primeiro, registra o prazer em conhecê-lo pessoalmente e também indaga se há planos de disponibilizar essa tecnologia, plataforma da e-democracia, como software livre público, e se em São Paulo, por exemplo, a mesma questão. Alô? Muito obrigado, Leandro, pela pergunta. Acho que ela é muito bem colocada e o outro Leandro ressaltou muito bem essa necessidade de disponibilização, da gente reduzir o custo geral de desenvolvimento no Brasil, né, através da integração e instituições, não só entre legislativos, no nosso caso, acho que entre instituições públicas de forma geral. E isso tudo nos leva a uma discussão maior, eu acho, né, de como nós podemos criar um ecossistema, aquela ideia de governo como plataforma, para que nós tenhamos formas de desenvolvimento que sejam mais ricas do que as criadas pelas próprias instituições públicas. Porque também esse modelo, no qual a Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa de Goiás, o Senado Federal, se baseia de desenvolvimento interno, que funciona até certo ponto, não é? Quando a coisa vem de dentro, ela é mais sustentável, né, do que empresas terceirizadas e etc. Mas também nós verificamos algumas dificuldades, a dificuldade de evolução da ferramenta, a dificuldade... muitas vezes nós, servidores públicos, não entendemos certas coisas, temos dificuldade de nos colocar no lugar do cidadão. Por isso que eu vejo cada vez mais a necessidade de uma cooperação maior, de um co-desenvolvimento. Nós criamos um ecossistema de desenvolvimento que pode ser mais aberto. Tá? Também tem os problemas do outro lado, né? E também as entidades civis que estão fazendo portais, ferramentas de participação, o que é muito legal, mas que sofre com outro tipo de problema, que é isso não refletir, não gerar efeitos na instituição, muitas vezes. Não é? Então, por exemplo, o Vota na Web é um projeto maravilhoso, gosto demais, conheço muito o pessoal que desenvolveu. Ele resolve e tem uma visão, muitas vezes, que a gente da democracia pecou, ou seja, é mais simples, é mais bonito, é mais amigável. Né? As coisas do governo geralmente são feias, né? São chatas. Quando a gente viu o cidadão participativo, a gente falou, nossa, é muito bonito para ser do governo. Aposto que foi uma empresa terceirizada que fez. Isso, eu fiquei surpreso ao descobrir ontem, conhecer o Leandro, que foi feito de dentro. Né? Então, eu não me conformo com isso, porque a gente do governo faz coisas chatas, feias, burocráticas, que não entende a visão do cidadão. Então, uma relação mais cooperativa, né, entre sociedade civil, Estado, iniciativa privada, para desenvolvimento e a melhoria dessas ferramentas de participação é essencial. E um caminho para isso é, como você sugere, abrir o código. A democracia ele é feito numa ferramenta de software livre, mas o código não está aberto. E nós estamos preparando isso para que realmente a gente tenha um código aberto. E, mais ainda, acho que nós temos que criar, que abrir só o código também não quer dizer nada, né? Quer dizer, ajuda bastante, mas acho que a gente tem que criar aí também uma comunidade que ajude a construir de forma até mais abrangente, né? Porque, tudo bem, a Assembleia Legislativa de Goiás tem uma estrutura, a Câmara tem uma estrutura maravilhosa, o Senado tem também a Assembleia de São Paulo. Mas, gente, vamos falar de câmaras municipais. As câmaras municipais não têm estrutura nenhuma. É democracia, é caro. E aí, como é que nós vamos ter um legislativo federal avançando, melhorando, ficando mais moderno, o estadual também e o municipal? Afinal, são 5.800 câmaras municipais. Então, nós temos que criar uma forma de resolver isso. Um dos projetos que temos o ano que vem, eu acho que o Senado Federal está junto com a Câmara, é de fazermos aí uma semana de uma série de eventos, né? Um hackathon, ou seja, essa maratona hacker,
que se faz aí hoje, que é estimular a sociedade, né, os desenvolvedores, os empreendedores, os ativistas, a desenvolver aplicativos, não só do uso de informações legislativas, mas também de desenvolvimento de aplicativos de interação. E aí, sim, entraria a abertura do código, entraria um concurso de aplicativos, né, que eu acho que a gente tem que fazer tudo isso amarrado, né, para a gente ter aí ferramenta. Por exemplo, na democracia, nós chegamos num ponto que, olha, nós já temos mais ou menos a nossa proposta, agora a gente tem que chamar a sociedade para participar desse processo e construir e melhorar a ferramenta, né? Inclusive, deixar ela mais bonita. Eu acho que, como dizia, né, Vinícius de Moraes, né, beleza é fundamental. Obrigado. Na verdade, nós estávamos devendo essa salva de palmas ao Cristiano, porque assim que ele terminou, Débora está com o instrumento da palavra. Alguém, pronto. se quiser. Quem tem perguntas? Como que é? Por favor. Senhor, tem mais alguém? Tá bom. Vou abrir as duas perguntas e depois retorno à mesa. Leandro, o meu nome é Danilo e eu queria saber como é que ficou o outro lado dessa ferramenta maravilhosa. Como é que o governo estadual tem respondido às perguntas que vêm do Legislativo? Boa pergunta. Assim, na Assembleia, especificamente, a legislatura atual e a próxima situação, né? Mas o pessoal, eles têm cobrado muito, né, do governador Marconi Perillo, até teve aquelas ocorrências lá com cachoeira, né? Enfim. Mas as respostas, algumas respostas não têm uma eficiência do órgão do executivo como deveria ter, mas o legislativo, apesar de apoiar, né, o governador tem a maior bancada na Assembleia, mas eles estão sendo muito cobrados, então a resposta tem sido eficiente, né? O cidadão tem obtido uma resposta satisfatória aos seus anseios. É lógico que tem alguns pontos, por exemplo, o que nós estamos buscando? Ver uma metodologia para formalizar isso junto ao órgão do executivo, porque no cidadão participativo isso está muito bem resolvido, mas quando vai para o executivo, algumas comissões mandam isso via e-mail, outras fazem o contato via telefone, né? Outras acessam os sistemas internos dos órgãos do executivo e registram essa ocorrência do cidadão, aguardando uma resposta. Então, a gente está formulando uma interface, uma melhor forma de comunicar isso para o órgão do executivo, que vai resolver o problema de fato. Mas, no geral, a receptividade tem sido boa, né? Nós vamos fazer agora uma divulgação em massa do projeto, porque teve agora a eleição municipal, né? E a diretoria da casa, tanto o governo, ele está querendo levar o projeto cidadão participativo para todos os municípios. Nós vamos levar ele através de um outro. O projeto ele vai se desdobrar no projeto cidadão participativo itinerante, onde a Assembleia vai ter uma van, né, um micro-ônibus, e nós vamos até as escolas, até as câmaras municipais, divulgar o projeto. Então, chega a van, monta uma estrutura ali com conectividade com o projeto para as pessoas daquela região, para que eles possam participar, tá? E junto com essa van, nós vamos fazer o rodízio entre as comissões e um parlamentar ele vai acompanhar também no interior do estado de Goiás esse projeto, porque ele tem interesse, né? Como eu falei no início, o parlamentar ele gosta de aparecer, de ser filmado, né, Cristiano? Então vai ter toda uma estrutura, então a receptividade tem sido boa. Tá? No início foi difícil, confesso que foi complicado até convencer os parlamentares do objetivo do projeto. A tecnologia, eu sabia de ponta a ponta como fazer, né, e como implantar isso na Assembleia, mas a cultura, no início, foi difícil, principalmente para as comissões, né? As comissões falaram: Leandro, você está trazendo mais trabalho para a gente. Eu lembro de uma reunião
né? Todas as comissões eles vieram com 10 pedras, né, na mão. Você está trazendo mais trabalho para a gente não consegue nem atender as demandas internas da casa e você está trazendo mais trabalho. Mas aí, com todo um processo de convencimento, um investimento nas comissões, foi feito um investimento nas comissões, a infraestrutura para eles trabalharem, computadores, ampliação do espaço físico, né? Nós tínhamos comissões que compartilhavam a mesma sala. Então, hoje, há uma divisão, concurso, né? Mais servidores para apoiar essas comissões, aí eles ficaram satisfeitos, né? Eu até coloquei numa reunião que nós tivemos, vocês reclamam, mas esse projeto é para beneficiar justamente vocês, fortalecer as comissões. Então, abracem o projeto que vocês vão ter o retorno, né? Vão ter infraestrutura, vão ter servidores para auxiliar no trabalho de vocês. Você tem condições de nos dizer qual foi o percentual de pedidos da Assembleia para o Executivo que não foi atendido? Olha, a última vez que eu acessei o sistema, né, isso internamente eu tenho como extrair essas estatísticas. Uma média de 15% não tinha sido atendido, tá? No tempo que nós achamos que é um tempo hábil, que é, no máximo, 3 a 5 dias úteis. As comissões elas entram em contato e aguardam esse tempo. Então, 15% das ocorrências registradas no Cidadão Participativo estavam extrapolando essa margem de tempo. Mas é frequente a cobrança e haja uma resposta para o cidadão. Há casos, por exemplo, que o cidadão depois ele manifesta, fala, agora não precisa mais responder, porque eu já não preciso mais, já passou o tempo, né? Já gera uma insatisfação. Mas a média de 15%. Tá? Muito obrigado. Uma pergunta para o... Qual o seu nome? Henrique. Henrique. Isso. Sou voluntário do Voto Consciente, em Jundiaí, e trabalho no Cidade Democrática, que é uma plataforma online para a participação social. É uma pergunta para, na verdade, duas perguntas gerais, né, e depois uma pergunta para cada um. Na construção das duas plataformas, se vocês olharam para vocabulários, para ontologias de referência, se vocês localizaram isso ou não, e aí eu explico a pergunta porque a gente está, nesse momento, construindo de forma colaborativa o vocabulário da participação para tentar abrir uma agenda de link data para a participação social na internet, né? Então, entender se vocês já olharam para isso, já encontraram um vocabulário de referência ou se criaram, construíram isso ao longo do processo. Além disso, sobre o cidadão participativo, duas perguntas. Primeiro, é a primeira Assembleia Legislativa que tem, não teoria, mas tem a comprovação prática, se esse tipo de plataforma tem um resultado diferente para a capital do que para o interior. Teve esse fluxo? Tem diferença disso ou não? E aí, se teve essa construção territorial, como é que é a relação de vocês com o governo local da capital? Depois disso, qual é a possibilidade de interação entre usuários? Naquela lógica da participação não atômica, né? Da pessoa ir lá, reclamar de um buraco na sua rua, o seu vizinho está reclamando a mesma coisa e a plataforma não oferece conexão entre os dois. Então, como é que vocês olham para isso? No E-Democracia, eu gostei muito primeiro dos déficits, né? Acho que esse é um olhar muito interessante, mas eu gostei de abrir que a construção e a priorização, escolha de pauta em parlamento, é do presidente, quando muito da mesa, quando muito dos líderes. A escolha de pauta no E-Democracia, ou seja, essa primeira etapa de decidir quais vão ser os debates construídos ali, é feita por quem? Segue esse mesmo modelo ou a comunidade, de alguma forma, consegue participar nessa etapa? Obrigado. Faz em bloco, melhor, por causa do tempo. Uhum. Oi, sou Ricardo Pop, trabalho no Governo Federal, na Secretaria-Geral da Presidência da República. Muito legal parabenizar, e as apresentações foram muito boas, né? Já conheço a democracia há um tempo já, e não conhecia o Cidadão Participativo, muito legal, também a iniciativa da sociedade civil. A minha pergunta é,
com relação para o Leandro, né, com relação à questão do transferência de tecnologia, software livre, né? Se houve algum debate em vocês utilizarem as metodologias de desenvolvimento do software livre para poder fazer um processo de transferência de tecnologia de uma forma um pouco mais facilitada, no sentido de que o código já estaria público, os commits, né, as alterações no código estariam públicas, as decisões de desenvolvimento, e aí essa transferência poderia acontecer sem precisar sempre passar por um processo, né, da própria Assembleia. Então, outras Assembleias poderiam usar o código, muitas vezes sem até necessariamente ter que encaminhar o ofício. Então, se houve esse debate, né, se há alguma disso. Com relação a dados abertos, se existe também essa discussão de possibilitar o acesso a uma interface que permita que outros desenvolvedores criem aplicativos e fomente um ecossistema de aplicativos para além do próprio aplicativo do cidadão participativo. E também uma questão ligada a essa que você colocou da van, né? Se existe alguma coisa dessas ações, poderia chamar de ações offline, para fomentar o uso do aplicativo, né? Vans nas escolas, como você já colocou, já respondeu uma parte da pergunta, mas aí seria pensar se existe algum olhar com relação a regiões de vulnerabilidade, né? Como periferias, regiões de baixo IDH, nessa linha. E acho que vai ficar um pouco grande, mas para fechar, também uma reflexão em cima de mapas públicos, né? Porque vocês usam a plataforma do Google, que é a melhor mesmo para usar no momento, mas se há um pensamento de alguma coisa em torno de OpenStreetMaps, por exemplo, que vai permitir, para além desse processo de o cidadão participativo ser apenas uma camada em cima do mapa, de ele poder também fazer a reflexão de como que a comunidade constrói o mapa de forma coletiva, né? E aí criando junto um repositório público de mapa que não vai ficar hospedado numa empresa comercial que faz uso comercial dessas informações, que é o caso do Google, né? E fechando, desculpa, para a sociedade civil, mas se houve uma reflexão com relação à aplicação do questionário, que tem uma característica muito de tentar absorver daquele cidadão, naquele momento, aquele conjunto completo de informações, que até exigiu aquelas estratégias de fica mais um pouco, está quase acabando, se existia uma reflexão de pensar essa mesma, no sentido de um ambiente que pudesse ser mais ligado a esses ambientes de web cidadania, que permita, por exemplo, que o cidadão fale, no momento que ele está inspirado, sobre o tema que ele está em alta para ele naquele momento, que isso agregado possa ter um efeito similar ao efeito do questionário, né, quando você agrega tudo, né? Sei que há vários desafios nisso, mas só saber se houve essa reflexão. E obrigado e desculpa pela torrente. Só para organizar, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Então por favor. Porque aí a gente fecha depois as questões fecha, e fecha a mesa. A minha pergunta é rápida, porque eu cheguei atrasada aqui. Qual é o seu nome? Meu nome é Ivone, eu sou voluntária do Voto Consciente aqui de São Paulo. Muito bom. Eu queria saber há quanto tempo existe o projeto Cidadão Participativo e que resposta, se já houve resposta do cidadão, resposta positiva, negativa, utilizou, como utilizou, né? E qual foi essa resposta? Muito bem. Mais alguém? Então, vamos começar respondendo pela sociedade civil. Tudo bem? Então, Ayrton, fica à vontade. A primeira pesquisa, a gente nem sabia na época, né, Cristina, se nós teríamos uma continuidade. A verdade é essa, a gente fez a consulta pública, né, junto com a Câmara, e depois, talvez, assim, a Cristina, como é muito empenhada, tivesse pensado nisso, mas não havia clareza de que haveria uma continuidade nesse processo, né? Pensamos fazer e depois avaliar, ver o resultado e tudo, né? Agora, como estamos pensando em dar continuidade,
nós vamos ter que refletir sobre isso, né? A primeira, ela foi pensada numa consulta pública, naquele espaço de tempo, naquele momento, e não deixar disponível para que a pessoa, a qualquer momento, a hora que sentir, como a expressão que você usou, sentir inspirado, ir lá e colocar as suas respostas. Nós vamos ter que refletir sobre isso, né? Então, essa ideia de continuidade, né, ela vai exigir que a gente reflita como fazer isso de uma forma para captar do cidadão realmente o melhor, em termos de contribuição para a cidade, né? Eu acho só importante registrar também que, para a Rede Nossa São Paulo, o processo foi muito rico, né? Em termos de incentivar pessoas a participarem, né? Então, nós tivemos exemplos de escolas de jovens e adultos, né, que, pela primeira vez, se interessaram em conhecer a Câmara por conta dessa consulta, né? Nós tivemos visitas à Câmara o professor levando seus alunos, e os alunos não conheciam a Câmara Municipal de São Paulo, né? E foram lá entregar os questionários, né, que eles haviam respondido, e até nesse caso ainda demonstra, no caso eles responderam o questionário impresso, né, demonstra um pouco que precisamos avançar na democratização do acesso à informática, aos meios digitais. Não sei se a Cris quer acrescentar alguma coisa. Eu saio daqui com muita vontade de conversar mais com o Leandro, né, e com o Cristiano, mas particularmente do cidadão participativo, da gente afinar esse instrumento, que eu acho que enriquece mais. Se, num primeiro momento, me parece mais uma ouvidoria, né, isso que vocês criaram, por outro lado, eu acho que aprimorar para essa perspectiva da Câmara Municipal de São Paulo, junto com a rede, acho que pode dar uma movimentação maior, né, a perspectiva da consulta, de maneira que a gente possa ouvir essa demanda, não só na consulta, mas é esse cotidiano que vocês criam, e pensar num dispositivo, algo que complexize, para respostas que sejam... Acho que quando aquele senhor perguntou qual a porcentagem de resposta do Executivo, eu fiquei nessa dúvida. A resposta que você chama é poder dar algum sinal de que ouviu a demanda ou é atender a demanda? Porque entre responder e atender tem uma diferença grande, né? Então, acho que a gente precisa complexizar essa perspectiva de atender, né? Não só, recebi, estamos encaminhando, vamos ver, quem sabe. O percentual que eu citei de 15%, né, é um percentual que ainda não foram atendidas. Mas o restante, né, todas as ocorrências encaminhadas são atendidas. Então, não é simplesmente uma resposta, vamos averiguar, estamos aguardando. Então, a resposta que o cidadão participativo e as comissões nós esperamos é uma resposta, como eu disse, esclarecedora, né, de ação mesmo, para que resolva o problema de fato. Tá? Então, como eu falei, no início do projeto houve uma confusão em relação ao projeto, de que a Assembleia estaria trazendo para ela essa prerrogativa de resolver os problemas, né? Então, hoje, no início, houve muita confusão com o cidadão. O cidadão, mas não resolve. E aí, ao longo do processo, já respondendo uma pergunta que foi feita da Ivone, né, há quanto tempo? Desde janeiro de 2012. Então, hoje, o cidadão ele está mais consciente e sabe que qual é a função do legislativo, que é fiscalizar, né? A grande maioria sabe, mas nós sabemos que a população tem um desconhecimento tremendo, né? Um descrédito, então é complicado. Então, o percentual que eu me referia é que não foram atendidas ainda, tá?
mas há uma cobrança e o pessoal atende. Os órgãos do Executivo têm atendido as nossas demandas. Foram várias perguntas, né? Eu fico feliz por isso, mas não tenho uma memória tão rápida para armazenar todas elas, mas creio que eu anotei aqui. Sobre a pergunta do colega ali sobre o vocabulário. Nós fizemos uma consulta inicial no Interleges, né? Conversamos, tem um contato com o pessoal do Interleges, do Senado Federal, e da Transparência Hacker também, conheci o Alexandre Gomes, e conversando sobre isso, né? O projeto, o Cidadão Participativo já estava 80% concluído, então, no início, nós tivemos acesso àquele livro, dados.gov.br, né? Eu estava preocupado em tornar essas informações públicas, desenvolvendo o projeto com padrões abertos, né, para facilitar a integração com outras ferramentas. Então, mas aí não tinham projetos nessa linha, então o vocabulário nós desenvolvemos internamente, foi todo concebido com reuniões com as comissões, e aquele princípio, né, a gente desenvolver a ferramenta o mais fácil possível, porque o cidadão ele tem dificuldade, o parlamentar ele tem dificuldade. Então, é filosofia Steve Jobs, né, da Apple, sem tutorial, sem manuais, a ferramenta tem que ser fácil, intuitiva. Né? A gente não vê aí manual de uso do iPhone e do iPad. Qualquer criança pega, abre, vai clicando e sabe usar. Então, nós procuramos fazer dessa forma. Um outro ponto, a conexão entre as ocorrências, né? Como eu coloquei ali, cada ocorrência realizada pelo cidadão, ele pode compartilhar aquela ocorrência no seu Twitter ou no Facebook. Então, nós temos um sistema interno que percorre as redes sociais e faz uma ligação entre essas ocorrências, né? Num primeiro momento, há uma ligação entre ocorrências. Um exemplo, o cidadão ele fez uma ocorrência sobre jogando latinhas de cerveja no Parque Ibirapuera. Um outro cidadão fez uma outra ocorrência sobre poluição também, e um outro cidadão fez essa mesma ocorrência. Nós temos internamente o sistema do cidadão participativo, ele infere e coloca como maior relevância aquela ocorrência. Se mais de uma pessoa está reclamando de um mesmo problema, é porque o problema deve estar ocorrendo de fato, né? Então, há uma ligação, né, sobre pontos geográficos onde partem as ocorrências. Esse é um exemplo que eu citei, né, sobre poluição. Se várias pessoas estão reclamando naquele local, então o sistema ele já pontua, fala, isso aqui já envia para moderação e para triagem. Essa ocorrência aqui tem uma grande probabilidade de ser válida, porque várias pessoas estão reclamando num raio muito próximo, né, sobre esse tema aqui. Então, há um agrupamento interno. E a ligação entre elas, aí depois, através de Twitter, Facebook, onde as pessoas vão compartilhando, isso aí nós podemos também buscar essa informação, com algumas ferramentas aí para extração de informação em redes sociais. Vocês são da área técnica, vocês sabem que isso é relativamente tranquilo de se fazer, hoje em dia, né, com várias APIs disponíveis. Então, a conexão entre as ocorrências, eu creio que eu respondi, né? A segmentação, a capital, Goiânia e os municípios do interior. Há uma polarização de fato, né? As maiores ocorrências, as maiores demandas partem da capital. Até por um poder aquisitivo maior, pela Assembleia estar na capital, uma divulgação ali, mas nós estamos buscando também, né, através do Interlege, hoje, o Estado de Goiás, nós temos 246 municípios. E na Assembleia Legislativa, nós hospedamos, né, 100 portais das câmaras municipais. Então, é quase metade do Estado de Goiás. As câmaras municipais elas têm um portal na internet, porque a Assembleia Legislativa ofereceu esse portal para elas, né? Eles não tinham, como o Cristiano falou, há uma deficiência de recursos, há uma deficiência de pessoal. Então, nós disponibilizamos esse portal e, juntamente com o portal, nós temos divulgado o cidadão participativo e disponibilizado o cidadão participativo para eles. E aí o que ocorre? O deputado, né, os deputados, né, eles representam todos os municípios do
Estado de Goiás, os deputados eles têm um interesse em divulgar a ferramenta, né, no local. Tá? Então, a segmentação é natural. Então, se a gente, vamos supor, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nós cedêssemos, vamos ceder, né, só esperando o contato aí mais próximo, ceder a ferramenta para vocês implantarem e personalizar a ferramenta como quiserem aqui, isso vai ser natural. As maiores ocorrências vão partir da capital até que isso se dissemine para os municípios do interior. Então, nós temos buscado disseminar isso através desse serviço que nós oferecemos para as câmaras municipais. Então, nós temos também um programa Intercâmaras na Assembleia, que esse projeto Intercâmaras, ele busca fazer um rodízio em diversos municípios, né, do Estado ao longo da legislatura de um presidente, né, 2 anos, um biênio. Então, nós percorremos todos os municípios goianos com eventos dessa natureza, divulgando o processo legislativo, né, fomentando o debate referente ao processo legislativo e divulgando também as ferramentas que a Assembleia Legislativa disponibiliza a custo zero para as câmaras municipais. Então, isso é natural. Relacionada à abertura do código, né, nós desenvolvemos o projeto todo ele com tecnologia aberta, então, todos os padrões web, a versão para a internet, né, toda ela foi desenvolvida em HTML5, CSS3, todos os padrões abertos, né, que isso a gente pode ter certeza que vão dar continuidade. É uma tecnologia que, quando a gente utiliza os padrões que são abertos, né, open source, não corre o risco de se perder e você ficar com a tecnologia defasada, tá? É um ponto. E a API, um exemplo para API para dados abertos, eu consultei aquele manual dados.gov.br, até produzido pelo pessoal dos dados abertos, né, sobre como disponibilizar as informações do cidadão participativo. Então, nós já temos também uma API de fácil integração com qualquer, sobre determinado tema. Então, um exemplo que eu citei na minha apresentação, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás manifestou interesse em saber quais são as demandas sobre segurança pública que estão sendo alimentadas no cidadão participativo, né? Eles não têm interesse em meio ambiente, só segurança pública. Então, nós temos uma API, né, um link, onde ele faz o download de toda a ocorrência sobre esse tema. E ele pode alimentar o sistema dele lá internamente, tá? Sem problema nenhum. Minha memória, se eu esqueci de alguma pergunta... Tá ótimo. Tem só mais uma aqui sobre a... Então, a memória está boa, né? Isso. Aí, a participação em regiões onde falta a inclusão digital, né, baixo índice de desenvolvimento humano, nós vamos buscar agora, que é um segundo estágio do projeto Cidadão Participativo, que vai se chamar Projeto Cidadão Participativo Itinerante. Então, nós vamos em loco, né, até a região para verificar e colher essas demandas da sociedade, fornecendo toda a infraestrutura, toda a logística vai estar presente, né? Assim como as comissões temáticas e um parlamentar também representando a Assembleia Legislativa, o trabalho dele. Aí ele em loco lá, o cidadão vai falar, o que você está fazendo, né? Aí ele vai expor todo o trabalho dele. E o cruzamento de mapas, nós estamos buscando também, no Estado de Goiás, nós temos um projeto ligado à Universidade Federal de Goiás, no Laboratório de Geoprocessamento, onde eles têm toda uma compilação de vários mapas do INPE, né, com vários temas, né, vários layers sobre educação, sobre densidade demográfica, tá, sobre polarização dos municípios, sobre o crescimento sobre o crescimento da criminalidade em determinadas regiões. Então, nós vamos obter esses mapas e agora um próximo estágio do cidadão participativo também é o cruzamento dessas informações. Então, nós vamos buscar esses mapas que estão disponíveis em outras ações e de forma gratuita também e sobrepor os mapas no cidadão participativo. Tá? Inclusive, tem
várias teses de doutorados ligados a esse laboratório de geoprocessamento da Universidade Federal, que eles fazem um estudo sobre degradação ambiental no Cerrado. Então, nós vamos pegar essas informações e sobrepor e torná-las públicas para a sociedade. Tá? Creio que são essas perguntas, né? Tá ótimo. Não é todo dia que nós podemos contar aqui na Assembleia Legislativa com um doutor em democracia digital pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Harvard. Sempre perigoso, viu? Porque aí você alimenta a expectativa que depois nunca é correspondida. Não apoiado. Harvard não é mais a mesma, né? Não apoiado. Na verdade, eu passei por um estágio lá, um ano, né, e o que a gente percebe é que a Universidade de Harvard também tem vários problemas, viu, gente? Não é essa maravilha toda, não. Eu aprendi muito aqui com a nossa literatura aqui do Brasil, e o interessante foi ter o contato com esse professor mesmo, tem essa visão aí do déficit democrático, que foi muito interessante. Respondendo lá o colega do Cidade Democrática, por sinal, um projeto que eu acho interessantíssimo, né? Tem uma plataforma aí muito amigável, tem essa coisa de fazer a integração entre sociedade civil e Estado, né? E iniciativa privada também, que eu acho que é bem interessante. Nós não pensamos numa ontologia quando a gente criou a democracia, tá? Eu nem na época pelo menos eu não tinha conhecimento dessa discussão. Fizemos sim, uma pesquisa ampla de participação offline e depois online, formas de deliberação e etc. Mas não utilizamos, e hoje eu entendo melhor a necessidade de utilizar, né? O próprio Ricardo Popp já me convidou algumas vezes para participar disso, né? Eu sei que existe uma comunidade construindo, e eu hoje estou muito mais convencido da necessidade, né, de se criar conceitos em comum, porque, convenhamos, né, quando a pessoa vai participar da democracia, ela tem que entender aquela linguagem da democracia. Aí ela vai para o E-Cidadania, é uma outra linguagem. Ela vai para o cidadão participativo, é uma outra linguagem. Claro que tem todo esse nosso esforço de deixar cada vez mais fácil, etc. O cidadão participativo é muito feliz nisso, né? Não precisa de manual, mas concordo que isso dificulta, né? Você encarece o custo, aumenta o custo da ação. Temos que, sim, ter uma ontologia porque, na verdade, a participação, a importância da participação está mais clara hoje, né? A importância das redes sociais, da interatividade, isso está mais claro hoje. Uns aninhos atrás, isso não estava muito claro. E agora essa necessidade da gente sistematizar e ter uma linguagem comum. Sobre a pauta da democracia, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Foi acontecendo assim, meio aos trancos e barrancos, confesso, não é? Nós temos, então, duas formas de discussão. A discussão, que são as discussões das comunidades virtuais. Criamos uma comunidade virtual para discutir aquele assunto. Então, uma série de ferramentas e uma série de processos internos da casa atrelados àquilo. Envolvimento do consultor legislativo desde o começo. Tem um deputado que puxa aquela discussão, ele se compromete a participar e depois dar resultados da participação. Geralmente é o relator da matéria, né? Então, isso, normalmente, essas grandes discussões mais profundas, intensas, que geram mais resultados, elas vêm de alguns deputados, que geralmente ou são presidente de uma comissão ou é relator de algum projeto importante. Ou seja, ele é um player fundamental para fazer a efetivação da participação no processo legislativo. Então, se nós não temos esse cara, não temos nada. Então, a gente parte disso, de um deputado que acredita na participação, que ele vai fazer valer. Então, essa pauta surge desses players, desses deputados que solicitam, tá? E a gente tem atendido essa pauta dessa forma. Existe a outra pauta, que é a pauta da sociedade, digamos assim. Claro que essas discussões levantadas pelos deputados são discussões importantes. É a política sobre drogas, é o marco civil da internet, né? Quer dizer, é a pauta da sociedade também. Não é a pauta do legislativo, é a pauta da sociedade. Agora, existe o espaço livre que as pessoas propõem temas.
O que a gente faz é o seguinte, quando a gente detecta que há uma discussão mais profunda no espaço livre, que, digamos assim, tem um caldo mais forte, aí a gente tenta achar um deputado algum conjunto de deputados que está preocupado com aquela questão para se transformar numa comunidade virtual e entrar lá naquela pauta mais forte de discussão. Tá? É mais ou menos assim, mas também nós estamos super abertos a ver como é que essa pauta pode ser melhorada. Obrigado pelas perguntas. Bom, quem agradece ao Ayrton Góes, a Cristina Lopes, ao Cristiano Ferre Soares de Faria, ao Leandro Rezende Carneiro de Mendonça é a Assembleia Legislativa, por intermédio do Instituto Legislativo do Comitê do Portal, e queremos agradecer também a participação de todos que tornaram possível a realização desse evento. A todos, muito obrigado. Às 15 horas, outra mesa redonda, as potencialidades da internet para a cidadania. Subtema Cidade Democrática, com Henrique Parra e Rodrigo Bandeira. Outro subtema, Participação Social no Código, com Ricardo Pop. Política e Parlamento na Era Digital, com o doutor Marco Aurélio Nogueira. Muito obrigado a todos.